Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje sem avisar nada, né? Começar essa live. Na verdade, eu nunca gravei uma live. Ô, Mo, fecha a porta aqui pra mim, fazendo um favor. Ô, Mo, o meu celular fica recebendo mensagem, tá fazendo barulho aqui pra mim. Será que vai estar aparecendo aqui? Mostra pro pau vibrar. Pô, pra vibrar? Ou no Calma, silencioso. calma aí, gente. Deixa eu tirar aqui. Aí. Gente, eu tô aqui hoje porque agora, durante essa quarentena, né, eu comecei a fazer alguns cursos, né, aproveitar esse tempo que a gente está em casa e, e eu comecei também a gravar alguns vídeos lá para a igreja, para o Ministério Infantil, as historinhas bíblicas para as crianças. É a forma que a gente tem de estar contribuindo um pouco, né, com os nossos conhecimentos, transbordando na vida das pessoas, porque às vezes o que eu tenho aprendido é isso, é que a gente vai aprendendo muita coisa, a gente vai ouvindo muita coisa e acaba que a gente não passa para ninguém, a gente não ensina ninguém aquilo que a gente está recebendo, né? E a Bíblia fala que a gente precisa ser como um rio e a gente precisa fluir na vida das pessoas. Por isso que hoje eu tomei coragem, resolvi vir aqui e gravar essa live para vocês. Eu tive uma aula hoje de manhã que, nossa, mexeu muito comigo, porque eu gravei para as crianças na outra semana, na quinta-feira. Quem quiser assistir o vídeo, tá no canal do YouTube da igreja, né, aqui de Pereira, PIB, né, Pereira Barreto, que é a primeira igreja batista. E é a história de José, que é uma história incrível, né? Eu quis aplicar essa história com as crianças da nossa igreja, uma orientação da nossa líder. E hoje a aula que eu assisti de manhã, justamente falando sobre a história de José, mas sendo aplicada para a nossa vida adultos, né? Nos adultos. Então, falei, não, eu preciso criar coragem e vencer esse medo, né, de estar falando com as pessoas sobre essas coisas, porque a gente precisa realmente, o que faz bem pra gente, a gente precisa contribuir e é isso aí. Então, gente, o que ele fala nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje ele falou sobre processos. Ele falou sobre processos, que a gente precisa ser pessoas processuais. As pessoas processuais, elas não desistem no primeiro problema, elas não tentam culpar as outras pessoas por causa das coisas que aconteceram na vida delas. As pessoas processuais, elas enfrentam esse medo, elas enfrentam esses problemas, elas governam sobre os problemas. Eles ensinam, né, que Deus, ele fez a gente para a gente dominar sobre todas as coisas, que ele fez os animais, ele fez a terra para a gente dominar, para a gente governar sobre todas as coisas. Então a gente precisa governar sobre os nossos medos, a gente precisa governar sobre as situações que a gente tem vivido, governar sobre nós mesmos. A nossa mente, ela tem o poder de, nossa, travar a gente e não deixar a gente avançar. Ela bloqueia a gente o tempo todo, né? Às vezes por alguma vivência que a gente teve anterior e talvez aquela experiência não tenha sido tão boa, e aí você começa a se bloquear, né? Você se permite isso. Então, a gente precisa governar sobre a nossa mente. Nessa aula de hoje, ele falou sobre José, que José foi um cara extremamente processual. Ele não desistiu, né? José, ele foi preso. Primeiro ele foi vendido pelos irmãos dele. Depois ele foi preso. Ele ficou preso por muito tempo. E aí ele poderia ter ficado reclamando, questionando a Deus, por que que aconteceu tudo isso com ele, mas ele não quis fazer isso. Ele entendeu o propósito, que Deus tinha um propósito para ele, ele resolveu aceitar isso. E então, gente, o que que acontece? Quando a gente é processual, gente, eu tô lendo mesmo aqui, tô vendo as minhas anotações, porque nunca fiz isso, falei para vocês. O que que acontece? A gente precisa fazer a leitura, identificar os processos e tomar as atitudes corretas. O que que acontece? O casamento é um processo, a criação dos filhos é um processo. Então, o que que acontece? Imagina se diante de um problema a gente resolve desistir de tudo,
né? Tudo na nossa vida acontece por processo. Então, o que ele explica? Ele fala assim, que quando a gente enfrenta um problema, se a gente tem a atitude certa naquele problema, a gente prossegue, a gente vai adiante. Quando você se depara com um problema e aí você começa a murmurar, começa a reclamar, mas por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Quando a gente começa a lamentar, a gente retrocede, daí a gente volta para o início, porque é como se a gente estivesse se negando a aprender aquilo que Deus está querendo ensinar. Então ele fala que a gente precisa amar os problemas, a gente precisa ver que atrás de todo problema tem uma recompensa. Qual é a recompensa que a gente vai ganhar se a gente resolver aquilo? Quando você resolve um problema, você avança e aí você ganha essa maturidade e você sente aquela satisfação maravilhosa que é quando a gente resolve um problema. A Vivi tá aqui falando bom dia, princesa, bom dia, ui, tô aqui. Então, gente, olha só. Todo processo começa com um sonho e isso envolve muito quem está perto de você. Então, às vezes, você se dispõe a fazer uma coisa, você quer começar, né, a enfrentar os seus medos e fazer as coisas, mas aí, às vezes, sua própria família começa a te criticar, né, que foi o que aconteceu com José. José, ele tinha os sonhos, ele compartilhava com os irmãos. Aí os irmãos começaram a falar que ele era sonhador demais, né? E começaram a sentir raiva de José e aí quiseram vender ele, né? Queriam matar, na verdade, mas depois resolveram vender. E José, ele nunca ficou chateado, guardando aquele sentimento contra os irmãos, né? Ele foi vendido. Por ele não ficar reclamando, não ficar murmurando, não ficar magoado, ele reinou sobre isso. Porque quando ele chegou lá para Potifar gostou tanto dele, porque Deus era com ele. Potifar gostou tanto dele que Potifar deixou a casa dele para ele governar. Ele governava tudo de José, né? Até que aconteceu mais essa punhalada, que foi o que aconteceu com a mulher de Potifar. Ele fugiu dela, ele não quis fazer as coisas erradas, né? Ele fugiu dela e ele foi preso. Quando ele foi preso, gente, ele ainda ficou lá, olha quanto tempo que ele ficou lá, né? Aí veio lá o copeiro, ele desvendou os sonhos e tudo mais, esse copeiro saiu, ele pediu pro copeiro lembrar dele quando esse copeiro saísse dali, e o copeiro lembrou, gente, passou 2 anos ainda para o copeiro lembrar dele quando o faraó teve aquele sonho, né? Então, Faraó pegou ele desvendou esse sonho de Faraó, e Faraó ficou tão agradecido que acabou dando o governo do Egito para ele, né? O Egito foi a maior potência quando aconteceu tudo aquilo, depois de desvendar o sonho, que ficou aqueles 7 anos de fartura e depois os 7 anos de escassez. Nesses 7 anos de escassez, o único lugar onde tinha comida era o Egito. E aí, isso tudo foi porque José estava com Deus e ele teve a estratégia correta e ele fez o que era para ele fazer e ele governou sobre todas essas coisas. Então, olha só o que ele fala, que quando você enfrenta um problema e dá a resposta errada, você volta, né, para o início, você fica retrocedendo. Então, José, ele sonhou e depois ele foi vendido, ele foi preso, ele ficou esses 13 anos lá. E aí, em vez de colocar a culpa nos outros, ele entendeu, ele falou, não, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer isso, e foi para cima, e ele, no final das contas, virou o governador de tudo, né? Então, ele fala assim, que cada vez mais a gente precisa ir melhorando. A gente vem aprendendo que não adianta a gente querer encher o tanque para terminar de chegar no lugar. A gente precisa começar e durante esse processo a gente vai sendo modelado, a gente vai sendo reajustado, a gente vai mudando o que a gente acha que precisa mudar, né? Então ele fala que se hoje você está melhor do que ontem, isso já é um ganho tremendo. E a gente precisa avançar e não deixar esses problemas
frearem a gente, pararem a gente. O medo tem o poder de travar a gente. Aí você às vezes começa a querer fazer uma coisa, começa a melhorar, começa a querer transformação e mudança, e aí vem um problema terrível, você não encara aquilo da forma certa, você não dá a resposta certa, e aí você volta para o início. Então a gente precisa ser igual a José. Toda pessoa que é processual, ela vê oportunidade nos problemas, né? Então ele fala que a gente precisa também curtir o processo. Muitas vezes a gente está com o foco lá no final, lá na imagem final, mas a gente não consegue curtir o processo. Então olha que a gente está em quarentena, o pessoal está tendo que ficar em casa, às vezes a gente não consegue curtir agora esse momento de quarentena, ficar com os nossos filhos, aproveitar esse momento, o que eu posso contribuir com o outro. A gente prefere ficar aqui reclamando. Mas esse negócio de ficar em casa não dá certo. Mas eu fico aqui o tempo inteiro e eu quero sair para algum lugar, eu não posso. E a gente fica murmurando. E a gente esquece de aproveitar esse processo, de aproveitar essa oportunidade que é estar em casa com os filhos, curtindo, né? Que mais? Então, a diferença, ele falou assim, que a diferença entre nós e José é que José, ele foi a representação de Jesus aqui na Terra, né? Ele se entregou mesmo, todas as vezes que ele foi preso, ele faltou se entregar para morrer, ele faltou dar o pescoço. Então ele compara José a uma ovelha, né? Que a ovelha, ela não, né? Ela se entrega mesmo. E ele fala que a gente parece porco, que a gente tá passando pelas situações e a gente fica guinchando, gritando. Você já imagina um porco, né? Quando ele tá para morrer, aquela gritaria que ele faz, ele fala que nós somos esses porcos que a gente fica aí relutando contra as coisas, né? E ele fala muito isso, que se José ele tivesse ira no coração dele, rancor no coração dele, mágoa dos irmãos dele, Deus não estava com ele. Então ele fala que a prova de que José não ficou murmurando, não ficou reclamando, ele resolveu ressignificar toda aquela situação, é porque Deus estava com ele. Na Bíblia fala o tempo inteiro que Deus estava com ele. Que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Então ele falou que José não ficou mimizento, querendo justiça. Deus era com José, ele tinha paz no coração. Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente está passando pelos problemas e a gente não tem paz. A gente fica chorando. Por mais que a gente queira, a gente fica tentando assim, Deus, me ajuda a passar por isso. Mas a gente fica reclamando, né? E ele falou uma coisa que, gente, é muito forte. Se você tem uma visão, um desejo, você precisa ir atrás do seu sonho, ir atrás do seu alvo. Ele fala que o seu estado não te define. A situação que você está passando agora não define quem você é. O que define quem você é Deus. Ele fala que você nasceu para ser imagem e semelhança dele, para reinar na terra, para governar sobre todas as coisas. Você tem o poder, né, de optar. Desculpa, gente, eu fico toda hora olhando para a tela em vez de olhar para a câmera. Eu nunca fiz isso, falei para vocês, né? Então, gente, ele fala que para você concluir o processo, você precisa ter foco. José, ele era mordomo da casa de Potifar, gente. Ele governou sobre todas as coisas porque ele tinha foco, porque ele sonhava. Então, quando ele sonhou, ele recebeu aquilo. Ele falou: "Não, Deus deu uma palavra. Eu sei para que eu nasci." Por isso que ele governou em todos os lugares que ele passou. Gente, a Bíblia fala isso, que até na prisão o carcereiro deu a chave para ele. Ele governava até na prisão. Você imagina você estar preso, você ter a chave da sua cela, poder sair, entrar, sair a hora que você quiser, ter acesso a todos os outros presos. Você tem que escolher governar. É uma decisão isso. É uma decisão. Assim como é uma decisão a gente resolver ficar chorando pelos nossos problemas, reclamando, é uma decisão você negar tudo isso, você enfrentar tudo isso e vencer, né? Então, a palavra fala assim que a misericórdia de Deus, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ele é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. Então, que a gente tenha esse foco e seja fatalista, assim, já aconteceu, eu já sou vencedora, eu já cheguei no meu foco,
no meu objetivo, porque Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Foi uma live curta, né, mas de todo o coração, tá? Eu queria transbordar para você mesmo. Eu venci a minha timidez, a minha insegurança, ainda tô um pouco nervosa, mas eu tô vencendo isso porque eu acredito que o que faz bem pra gente, a gente precisa passar para os outros, e pode ser que nessa manhã você receba essa palavra e isso fale muito forte no seu coração, queime muito no seu coração. A gente precisa ser canal de bênção na vida dos outros, a gente precisa fluir na vida dos outros, porque quando a gente faz isso, Deus, ele vai cada vez mais transbordando na nossa vida também, né? A gente recebe e a gente precisa passar. A gente precisa ser como um rio, que as águas elas passam, elas não param, elas não ficam paradas, você nunca vai relar na mesma água num rio. Aquela água ela tá sempre em movimento. É isso que a gente precisa fazer hoje, tá? Que você seja uma pessoa processual. Um beijo no seu coração. Até mais, gente.